Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Meu nome é Tiago. Neste vídeo irei falar sobre a história de José do Egito com vocês e tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. José do Egito, ele vem da linhagem de Abraão, né? Deus deu uma promessa a Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão saiu da terra dele. Por meio de Abraão veio Isaac, depois veio Jacó e Jacó veio José, né? Para quem não sabe, por meio de Jacó veio as 12 tribos de Israel, né? E José foi filho de Jacó e era o filho preferido de Jacó, para quem não sabe. E por José ter sido o filho preferido de Jacó, isso gerou inveja e gerou um grande incômodo na vida dos irmãos de José, né? Porque Jacó era o filho preferido dele. E além disso, Jacó ele deu uma túnica de talar para José. E quando Jacó deu essa túnica de talar para José, gerou grande inveja, gerou um grande incômodo na vida dos irmãos de José e se incomodou muito eles, né? E além disso, Deus deu uma revelação para José por meio de 2 sonhos, né? Que está em Gênesis 37, né? Em Gênesis 37:6, vou pedir para você abrir, está escrito que José teve a revelação de 2 sonhos, né? Que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrados feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. José teve outro sonho também que ele falou com seus irmãos. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esses sonhos aos seus irmãos, isso incomodou ainda mais os seus irmãos, que eles sentiram mais inveja, mais ódio de José, né? E aconteceu que em um tempo Jacó, pai de José, e os seus irmãos foram apacentar rebanhos num lugar distante, e Jacó falou a José para ver como os irmãos dele estavam e trazer notícia a Jacó. José foi. Quando José começou a ser avistado pelos irmãos dele, os irmãos deles falaram assim: lá vem um grande sonhador, né? E ali eles começaram a tramar a morte de José, né? Como que iam matar José. Porém Rúben, né? Que está em Gênesis 37:21, mas Rúben, ouvindo isso, livrou da mão deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derrame sangue, jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Rúben queria livrar José da morte. Só que, quando José chegou, o ódio era tão grande que eles já tiraram a túnica de José e jogaram ele numa cisterna vazia sem água. Então jogaram José numa cisterna vazia sem água. Depois disso, eles pensaram que uma outra forma e vender, pensaram tipo assim, que não ia deixar, era mais lucro para eles vender José para a caravana de ismaelitas que estavam passando ali. Então eles venderam José para a caravana de ismaelitas passando ali e acharam mais lucro para eles, que eles iam ganhar dinheiro com isso. E ganharam dinheiro com a venda de José como escravo numa caravana de ismaelita. Então, nesse início da história de José, a gente vê uma mudança brutal na vida de José. Ele saiu para poder ver notícia dos irmãos deles que foram apacentar rebanhos, e em pouco tempo ele foi vendido como escravo, né? Então a gente observa, né, como que a inveja ela faz com que pessoas façam coisas ruins na vida de outras pessoas, né? Ou a inveja na vida dos irmãos de José fizeram o que eles fizeram com ele, né? Coisas horríveis, né? E às vezes a gente vê isso também na nossa vida. Pessoas que nos invejam, tramam ou tentam fazer coisas nas nossas vidas, às vezes até pode acontecer também, como aconteceu na vida de José, por causa de inveja. Então a gente vê como que isso é uma coisa tão ruim. E a gente observa outra questão também, que Deus deu a revelação para José, né, por meio de sonhos, e pouco tempo depois, parece pouco tempo depois, mas depois que ele teve a revelação, veio uma grande tribulação na vida de José. Então a gente vê que pode acontecer na nossa vida que em momentos que às vezes Deus nos dá uma direção, nos dá uma revelação, vem adversidades grandes, né? E a gente tem que continuar perseverando como José perseverou, né? Não é porque veio uma adversidade que aquela revelação que Deus te deu, ela foi tirada. É o momento que está tendo aquela adversidade. Então a gente tem que continuar perseverando, né? Continuar persistindo e crendo naquela revelação que Deus te deu no seu coração.
Então convido você a continuar acompanhando junto comigo a história de José nos próximos vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe.